E com os 7 jogos que tivemos nesse domingo, válidos pela rodada 22 do Brasileirão finalizados, bora conferir como ficou a tabela de classificação. Mas antes peço a você que coloque nos comentários em qual colocação o seu time está, que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E na primeira colocação, temos aí o Flamengo, que mesmo com o tropeço na rodada, permanece na liderança com 47 pontos em 21 partidas, são em 14 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E na segunda colocação, temos o Cruzeiro, que com a vitória aí na rodada, chega aí a 44 pontos e volta para a vice-liderança. Em 22 partidas, são 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na terceira colocação, temos o Palmeiras, que empatou com o Corinthians e por isso, caiu em uma posição, agora fica aí com 43 pontos em 20 partidas, são 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Na quarta colocação temos o Bahia, que acabou sofrendo uma goleada para o Mirassol, mas mesmo assim ainda está aqui na quarta colocação com 36 pontos em 20 partidas, são 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Quinta colocação temos o Botafogo com 35 pontos em 20 partidas, são em 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Na sexta colocação temos o Mirassol, que para muitos no início dava aí como já rebaixado, tá fazendo um excelente campeonato, goleou o Bahia na rodada e soma aí 35 pontos em 20 partidas, 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Sétima colocação, temos o São Paulo com 32 pontos em 22 partidas, são 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Oitava colocação, aparece a equipe do Bragantino com 30 pontos em 22 partidas, são 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Nona colocação, temos o Fluminense com 28 pontos em 20 partidas, 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Décima colocação, aparece a equipe do Internacional com 27 pontos em 21 partidas, são 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 11ª colocação, temos a equipe do Ceará com 26 pontos em 21 partidas, são 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 12ª colocação, temos a equipe do Corinthians também com 26 pontos em 22 partidas, são 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. 13ª colocação, temos a equipe do Grêmio com 25 pontos em 21 partidas, são 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 14ª colocação, aparece a equipe do Atlético Mineiro com 24 pontos em 20 partidas, são 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 15ª colocação, temos o Vasco da Gama com 22 pontos em 21 partidas, 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 16ª colocação, temos a equipe do Santos também com 22 pontos em 21 partidas, são 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 17ª e abrindo a zona de rebaixamento, temos o Vitória, que também soma aí 22 pontos, mas devido ao saldo, aparece aqui na zona de rebaixamento. São 22 partidas, 4 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. 18ª colocação, temos o Juventude com 21 pontos em 21 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. 19ª e penúltima colocação, temos a equipe do Fortaleza com 15 pontos em 21 partidas, são 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. 20ª e última colocação, temos o Sport Recife com apenas 10 pontos em 20 partidas, 1 vitória, 7 empates e 12 derrotas. Agora vamos conferir o resultado dos jogos que tivemos nesta rodada 22, onde no sábado, às 4 horas da tarde, tivemos no Castelão a vitória do Juventude sobre o Ceará por 1-0, o gol do Juventude sendo marcado por Luiz Mandaca. Também no sábado tivemos aí às 6h30 no Engenhão, a vitória do Botafogo sobre o Bragantino por 4-1, os gols do Botafogo sendo marcados por Danilo, Nilton, Savarino e Montoro, e já pelo Bragantino, John. E completando os jogos de sábado, tivemos às 9 horas no Mineirão, a vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo por 1-0, o gol do Cruzeiro sendo marcado por Matheus Pereira. Já nos jogos de domingo, tivemos às 4 horas da tarde na Vila Belmiro, um empate por 0-0 entre Santos e Fluminense. Outro confronto que terminou empatado foi Flamengo e Grêmio no Maracanã às 4 horas, 1-1, o gol do Flamengo sendo marcado por Arrascaeta e o gol do Grêmio sendo marcado por Thiago Volpi. Outro confronto que também aconteceu nesse domingo, porém às 6h30, foi o clássico aí entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, que também terminou empatado por 1-1. O gol do Corinthians sendo marcado por Piquerez e o gol do Palmeiras sendo marcado por Vitor Roque. Outro jogo que também aconteceu nesse domingo às 6h30
foi Mirassol e Bahia no Maião, onde o Mirassol goleou o Bahia por 5-1. Os gols aí do Mirassol sendo marcados por João Vitor, Chico da Costa, Ronaldo marcando contra, Alisson e Christian Renato, e o gol do Bahia sendo marcado por Rodrigo Nestor. Outro confronto que aconteceu às 6h30 desse domingo foi a vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 no Barradão. O gol do Vitória sendo marcado por Eric. E completando os últimos 2 jogos aí que tivemos nessa rodada às 8h30, tivemos aí na Ilha do Retiro Sport Recife e Vasco da Gama, onde o Vasco levou a melhor, vencendo por 3-2. Os gols do Vasco sendo marcados por Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Pablo Verrete, e o gol do Sport sendo marcado por Lucas Lima e Ramon Menezes. E o outro jogo que aconteceu também às 8h30, completando os jogos dessa rodada 22, foi Internacional e Fortaleza no Beira-Rio, onde o Internacional venceu por 2-1, os gols do Internacional sendo marcados por Alan Patrick e Vitor Hugo, e o gol do Fortaleza sendo marcado por Lucas Prior. Agora bora conferir, né, os jogos que teremos válidos pela rodada 23 do Brasileirão, onde teremos aí no sábado, dia 13/9, às 4h da tarde, no Castelão, Fortaleza e Vitória. Outro confronto que acontece às 4h da tarde, no sábado do dia 13/9, é Grêmio e Mirassol na Arena do Grêmio. Já às 6h30, teremos no Allianz Parque Palmeiras e Internacional. Às 9h da noite, no Maracanã, teremos Fluminense e Corinthians. Já nos jogos de domingo, teremos às 11h da manhã, no Cícero de Souza de Marques, Bragantino e Sport. Já às 4h, na Arena MRV, teremos Atlético Mineiro e Santos. Outro confronto que acontece às 4h do domingo, porém no Alfredo Jaconi, é Juventude e Flamengo. Já às 5h30, no Morumbi, teremos São Paulo e Botafogo. Às 8h30 da noite, em São Januário, teremos Vasco da Gama e Ceará. E completando os jogos da rodada 23, teremos na segunda-feira, às 8h da noite, na Arena Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Então foi isso, assim ficou a tabela do Brasileirão após mais uma rodada finalizada. E eu quero saber como que o seu time se saiu nessa rodada. Venceu, perdeu ou empatou? Deixa aí nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos.